Boa noite, mulheres, aí sejam todas bem-vindas ao nosso encontro de comemoração dos 5 anos desse grupo, desse Ministério Benditas do Pai. E hoje nós vamos falar aí de um assunto que foi o motivo, né, do início desse trabalho, que é mulher em trabalho de parto, né? Eu, como doula, comecei esse grupo com as gestantes que eu acompanhava na época. Então, resolvi fazer essa aula para fechar aí esses devocionais, quando as mulheres aparecem, e também em comemoração aos 5 anos desse grupo, com esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho, fisicamente falando, sobre a mulher em trabalho de parto, sobre o processo, né? Não vou explicar detalhes aqui, mas só para a gente entender um pouquinho, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto, né? Então, o que vocês vão ver aqui é parte das aulas que eu dou para as gestantes, né? Então, quando eu dou aula para as gestantes, algum desses slides aqui aparece, mas nós vamos fazer só um resuminho aqui para não ficar muito longo, tá bom? Então, assim, quando a gente tem uma mulher grávida, a gente tem algo perfeito, né, acontecendo. Assim, a gente tem uma coisa grandiosa demais, né? Porque o bebê vai crescendo e tudo vai ficando apertado dentro da barriga, né? E essa mulher vai se transformando, né, para receber esse novo ser, né? Então, assim, é algo que demora 9 meses para acontecer, e na hora de nascer a gente quer que seja simples, né? É algo tão grandioso, demorado, né? E na hora de nascer a gente queria que nascesse em meia hora, né? A gente queria que fosse mais rápido, né? Ah, por que demora tanto, né? Enfim, mas é um processo complexo, né? Uma criança nascer dentro, se desenvolver dentro de nós, no nosso útero, isso é muito complexo. Então, assim, é uma perfeição sem explicação. Então, a questão do nascimento, ela tem o seu tempo, porque o processo de formação desse bebê também tem o seu tempo, né? Então, aqui eu vou mostrar rapidamente como que é por baixo, né? Quando o médico olha por dentro da mulher, ele está vendo isso aqui, ó, que é o colo do útero fechado, né? O médico faz o exame de toque, ele vê isso aqui. Aqui nesse buraquinho é por onde sai a menstruação. E é esse buraquinho aqui que dilata. É ele que abre. Quando fala assim, a mulher está com 8 de dilatação, está com 9 de dilatação, é esse espaço aqui que está abrindo, né? E aqui, essa região que está mostrando aqui, está mostrando esse colo que é assim, e ele vai afinando, ele vai encurtando, e ele vai ficando assim, para abrir passagem para esse bebê passar. Então, quando a mulher está em trabalho de parto, ela está tendo contrações que vão fazer o quê? Com que esse colo que está grosso fique fino, e esse colo que está fechado, ele se abra para a passagem do bebê. E as contrações fazem o quê? Puxa aqui de baixo para cima, e assim empurrando o bebê. Então, a gente tem músculos diferentes sendo contraídos e sendo repuxados para abrir a passagem, né? Então, humanamente falando, a gente olha, a gente fala assim, gente, não tem jeito, esse negócio não vai dar certo, não tem como, né? Como assim que vai dar certo? Por quê? Porque foi o nosso Deus que fez, né? Então, o que o nosso Deus fez é perfeito e funciona por quê? Porque é ele que faz, né? Mas porque realmente, assim, que você olhando, você fala, não tem jeito de nascer um menino aqui, né? Então, no trabalho de parto, a mulher passa por fases. E aqui nós vamos passar rapidamente pelas fases. No início tem os pródromos, depois vem a fase latente, fase ativa, fase de transição e o expulsivo e dequitação da placenta. Então, esse é o processo que toda mulher vai passar. Querendo ou não querendo, é o normal do que Deus criou. Só que tudo isso leva um tempo, né? E aí é um tempo que é de cada mulher. Então, na fase latente, é a fase onde a mulher está tendo contração, mas ela está conseguindo conversar, está arrumando as coisas dela, né? Ela está ali de boa, tá? Quando vem a contração, ela sente ali aquela dor, aquela pressão e tudo mais, mas tá tranquilo, né? A vida segue, né? E é isso aqui pode ir até uns 5 centímetros de dilatação. A bolsa pode romper, pode sair um tampão, né? Que é aquela meleca que sai, pode acontecer várias coisas. Isso aqui pode ficar muitas horas, né? Mas ainda não é muito intenso. Então, é uma fase mais leve. Aí depois vem a fase ativa. Aí sim, nós já temos ocitocina, aí o negócio já começa a ficar mais pesado, as dores já são mais intensas, elas são ritmadas, elas vêm de tempo em tempo, então de 5 em 5 minutos, depois de 3 em 3 minutos, ela vai vindo, né? Essa contração começa a doer mais, começa a durar mais, aí a mulher já não está conseguindo fazer muita coisa mais. Essa mulher, nessa fase aqui,
ela já não está conversando, ela já fecha o olho, ela já fica irritada quando o marido faz gracinha com ela, né? Ela já perde noção do tempo, ela pode ficar sonolenta, enfim, ela vai ter vários sintomas ali, várias coisas que vai acontecer no corpo dessa mulher. Também pode ser um tempo prolongado, né? Mas já é uma fase mais difícil para a mulher, né? Onde ela precisa respirar mais, ela precisa cuidar mais do posicionamento dela. Aí depois vem a fase de transição, que já é no finalzinho da dilatação, de 8 para 10, e aí essa mulher vai chegar no momento que a gente chama de hora da covardia, que a mulher fala assim, eu não aguento mais, eu não consigo, eu vou morrer, arranca esse menino daqui, enfim, a mulher fica numa fase assim, bem difícil, assim. Aí depois ela começa a ter vontade de fazer cocô, nessa fase ela começa, nossa, vontade de fazer cocô, é o bebê que está lá embaixo, pressiona o intestino e ela tem essa vontade. Então, é um momento curto, mas muito difícil. Então, a adrenalina dessa mulher está lá no alto, ela sente sede, ela soa, ela treme. É muito intenso, né? Falando aqui assim, parece que é simples, né? Eu estou falando de uma maneira resumida, mas é muito intenso, né? As contrações já estão bem mais dolorosas, já estão durando mais tempo. Às vezes fica 2 minutos com contração. Mas o mais importante de tudo isso é assim, passou a contração, essa mulher não sente nada. É como se nada tivesse acontecendo. Né? Ela está ali com muita dor, com muita contração, pronto, passou, acabou. Acabou. Ela fica ali 3 minutos, 2 minutos descansando. Quando você vai ver, a mulher fica mais tempo descansando do que em trabalho de parto. Ela fica mais tempo descansando do que com contração. Mas esse 1 minuto até que ele passa é difícil. Né? Então, falar que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. E depois vem o expulsivo, que aí realmente essa mulher já está com os 10 centímetros, só que o bebê precisa sair. Aí o expulsivo é quando o bebê realmente vai descer. É fácil? Também não é não, né? Mas, assim, para quem tem o primeiro filho, para quem vai ter o primeiro parto, esse momento pode durar até 3 horas. Então, é muito difícil, é cansativo, é doloroso, é demorado. Enfim, não é brinquedo não, né? E depois, por último, depois que o bebê nasceu, vem a dequitação da placenta. Então, o parto só termina depois que a placenta nasce também. É mais tranquilo, porque aí as contrações já são mais leves, mas ainda tem contração para expulsar a placenta, né? Então, depois disso vem a hora de ouro, que a gente chama, que é a hora em que o bebê já nasceu e a mãe vai ficar com esse bebê, né? Seja se ela ganhou na banheira, ela vai ficar ali um pouco com ele, né? Para quem teve cesárea, vai ter um momentozinho ali, né? Para ficar com o bebê e tal. Nem sempre a mulher vai estar igual essa aqui, às vezes vai estar tão cansada que ela não vai nem conseguir curtir esse bebê nessa primeira hora. Depois esse menino dorme, né? A tendência é o bebê depois da primeira hora, 2 horas, ele vai dormir, né? Então, a princípio, muitas vão ter esse momento aqui de realização, de satisfação, umas vão estar cansadas, exaustas, outras vão estar numa cesárea, onde vai nem poder pegar o bebê, mas enfim, cada uma vai ter aí esse momento onde acabou esse processo e chegou o tão esperado presente, né? Que é o bebê. Então, ou seja, passou por todo um processo para ter a recompensa do esforço, que foi o quê? O bebê nos braços, né? Nem sempre, às vezes, esse bebê vai estar no braço, às vezes vai para uma CTI, porque precisou, mas o normal seria essa hora de ouro ser um momento alegre, né? Um momento onde essa mulher recebe o bebê no braço, né? Então, diante de, resumidamente, aí do que eu falei em 4 minutinhos sobre o trabalho de parto, né? Quem já passou sabe como é, quem não passou já imagina. Por que passar por tudo isso, né? Você fala assim, não, tantas horas, aí ele não consegue comer e vomita e tal. Tipo assim, por quê? Né? Por que passar por isso? Então, assim, parece que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido passar por tanta coisa, né? Mas aí tem uma frase que é muito importante, que é essa aí: é justo que muito custe o que muito vale. Então, nós estamos falando de almas, né? Almas que Jesus morreu por elas. E não foi uma alma que eu escolhi, foi o Senhor que me escolheu para ser mãe dos meus filhos, né? O Senhor nos escolheu, o Senhor colocou aquela alma em nós. É uma alma que está ali. Não é só um espermatozoide com um zigoto, não, com o óvulo da mulher, não. Teve o espermatozoide, teve o óvulo, mas o Senhor agiu de maneira miraculosa no nosso corpo. Então, tem uma alma ali que Cristo morreu por ela. Então, é justo que muito custe o que muito vale. A gente, às vezes, não quer se sacrificar, mas Jesus, ele mostrou na cruz isso aqui, né? Que
custou muito para ele, mas porque a gente vale muito para ele, né? E aí a gente também deve valorizar as pessoas, as almas, assim como ele valoriza, né? Então, não deveria ter esse pensamento, né? Será que vale a pena? Né? Porque vale a pena, porque nós estamos falando de alma, nós não estamos falando de algo material que vai perecer, nós estamos falando de algo eterno. Então, todo sacrifício vale quando o assunto é uma alma, quando o assunto é uma pessoa, né? Amada e criada por Deus. Então, o trabalho de parto é o primeiro grande sacrifício, mas muitos outros virão, a gente sabe disso. Quem é mãe sabe disso, né? Muitos outros sacrifícios virão. E a vida é sacrifício, né? Jesus nos chama para a gente renunciar à nossa vida, né? Isso é o chamado do Senhor, né? Aí Jesus, né, em João 16, 21, ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. É normal a mulher ficar triste, ficar ansiosa, ficar com medo, normal. Mas, depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então, é muito normal a mulher esquecer como foi o processo, a mulher esquece da dor. Ela lembra alguma coisa, mas ela esquece. A verdade é essa, a mulher esquece. E o que Jesus falou? Da alegria de trazer um menino ao mundo, né? Infelizmente, hoje isso está se perdendo, né? Porque as crianças já não têm o valor que elas deveriam ter, porque as almas já não têm valor como deveriam ter, mas deveria ser um momento de alegria, né? Então, uma gestação deveria ser considerada um momento de alegria. Infelizmente, na nossa sociedade não é mais. Mas a palavra do Senhor diz que os filhos são bens. E eles não deixaram de ser só porque a sociedade não dá o valor que eles merecem. Os filhos continuam sendo bênçãos, continuam sendo criaturas de Deus, amadas por Deus. E também deveria ser por nós, né? E aí, outra pergunta que fica é, né? Como passar por esse momento, né? Aqui eu vou resumir em 5 tópicos. Primeiro, eu preciso querer. Para passar por esse processo difícil, eu preciso querer. O segundo, eu preciso de preparação. Física, mental, emocional, espiritual, conhecimento, né? Eu preciso de pessoas com o mesmo propósito por perto. Então, estar rodeada de pessoas que têm o mesmo objetivo, isso facilita demais, né? Você quer ter um parto normal, mas o médico é cesarista, complica a vida, né? Eu preciso de quê? De paciência, né? É um processo que exige paciência. E eu preciso de fé, de confiança em Deus, né? Então, resumidamente, são 4 coisas aí que são necessárias para a gente passar por esse processo. Então, parir não é sobre milagres, é sobre a presença de Deus. Nós temos a presença de Deus na concepção, nós temos a presença de Deus na gestação e a presença de Deus no parto, né? Então, assim, a gente vê a presença de Deus no parto. Quando a mulher fala assim, eu não dou conta mais, a gente vê que o Senhor renova as forças. E de todas elas, toda vez que eu vejo um parto, tipo assim, você fica assim, gente, humanamente falando, você fala assim, não vai dar certo, essa mulher não vai dar conta, né? Mas o Senhor vem e renova. Eu queria ler essa passagem aí, 1 Samuel 2:4. Então, a gente vê realmente a presença do Senhor ali, fazendo nascer aquilo que é projeto dele, aquilo que é planejamento dele, né? E ele faz nascer. 1 Samuel 2:4 é uma oração da Ana, né, que não podia ter filhos e pediu a Deus um filho, e o Senhor concedeu. Então, ela fez essa oração aqui. Nós vamos ler só o versículo 4. 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 4. Diz assim: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Em várias passagens da Bíblia, esse termo, essa expressão aparece, né? Que os fracos são revestidos de força. E no momento do trabalho de parto, a gente vê isso. Que a mulher, por mais fraca que ela seja, por mais tempo que ela esteja acordada, por mais tempo que ela esteja sem comer, por mais dor que ela esteja sentindo, o Senhor reveste de força e faz a criança nascer. Porque Ele é o Deus de vida e não de morte, né? Então, por mais que essa mulher ache que não dá conta, e a gente que está do lado de fora fica assim, gente, não vai nascer, né? Não vai ter jeito. O Senhor faz nascer, né? Então, a gente vê muito claramente a presença do Senhor no parto, e é lindo demais dar conta, né? Então, acho que quem tem dificuldade de enxergar a beleza, né, de um parto, eu digo que acompanhar um parto, realmente, onde você vê a presença de Deus, você vê que Deus agiu e não o homem, nunca mais é a mesma pessoa, sabe? É lindo demais, assim.
Aqui, eu coloquei algumas passagens só, nós não vamos ler todas, são citações aqui onde aparece esse termo, mulher em trabalho de parto. Né? Então, a gente viu aqui que a mulher vai passar por um processo longo de dor, de angústia, de tristeza, e nessas passagens todas aí, vai mostrar esse termo mulher em trabalho de parto, cada um deles vai citar uma parte. Uns vai falar assim, porque essa mulher não estava com forças para fazer nascer, em outros vai falar da angústia, outros vai falar da dor, enfim, cada uma vai falar uma parte. Uns vai ser profecia contra a Babilônia, profecia contra Tiro, profecia contra Jerusalém, enfim, são textos ligados a profecias, né? Aquilo que vai acontecer aí com essas cidades, com esses povos. Mas hoje eu queria só citar aqui 3 passagens. Hoje aqui, Jeremias 4:31, que diz assim, Jeremias 4:31, diz, ouvi um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher a dar à luz o primeiro filho. E aí essa passagem é muito interessante, porque realmente o primeiro parto ele é diferente dos outros, né? Ele é muito mais difícil, porque é o primeiro filho. E aqui fala, né? Ouvi o grito de uma mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher a dar à luz ao primeiro filho. Então é muito desafiador mesmo, né? E às vezes essa mulher vai ficar angustiada, né? Com agonia. E aqui é uma profecia, um capítulo longo, mas está falando da invasão de Jerusalém, tá? Sobre a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então, nós não vamos entrar no detalhe aqui, não. E o próximo que eu queria ler é Isaías 26. Isaías 26, 17. Diz assim, como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Então, aqui a gente vê, tá ligado a pecador, né? Aflito diante de Deus, né? Afligido com o coração, né? Doendo, né? Aqui mostra essa mulher contorcendo de dor e gritando de dor. É muito normal a mulher gritar no trabalho de parto, é muito normal a mulher gemer no trabalho de parto, né? E aqui está mostrando aí essa questão dos pecadores diante do Senhor, né? Se afligidos aí por causa dos seus pecados. Então, a passagem que a gente vai ficar mais hoje é Isaías 66, é a terceira passagem de hoje. Essa nós vamos falar um pouco mais, Isaías 66. Nosso tempo não nos permite ver todas as passagens, então vamos focar nessa aqui. É um capítulo muitíssimo interessante, Isaías 66. Nós vamos ler só do 7 ao 9, para não ficar muito longo. Mas vamos ler o 66, aí 66, versículo 2, diz assim, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então aqui ele começa a falar quem que ele está buscando, quem que o Senhor estima, quem que o Senhor deseja. É quem tem um espírito humilde e contrito, que treme diante da palavra dele. Aí ele vai seguir, vai falar algumas abominações, coisas ruins, né, que os homens fizeram, e aí no versículo 3 ele vai falar que eles escolheram os seus caminhos, né, e largaram o Senhor, né, escolheram o que desagradava a Deus, enfim. Então ele vai falar várias coisas. Depois agora nós vamos ler o 7. O 7 diz assim, Isaías 66, 7. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar à luz um povo num instante? Aqui tá falando assim, olha, tem como uma mulher ganhar um menino sem sentir a dor? Sem entrar em trabalho de parto? Não tem jeito, né? Então, assim, humanamente falando, não tem como. A mulher vai entrar em trabalho de parto para depois ela ter o bebê. Ninguém vai ganhar um bebê assim sem sentir nada, né? Mas aqui está falando de uma Sião espiritual, aqui está falando da nova Jerusalém. Está falando assim, olha, o Senhor, ele pode fazer qualquer coisa.
né? Aquilo que é impossível para nós, para o Senhor é possível. Ele está falando no 8. Pode-se dar à luz a um povo num instante? Para o Senhor é possível. Para nós não, mas para o Senhor é. Aí fala, no versículo 8, pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Aí no 9, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Então, chegou a hora do parto, ele vai fazer nascer. A mulher pode achar que não vai dar conta, que não vai dar certo, mas ele faz nascer, né? É o Senhor que faz nascer. Então, ele falou, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Para quem entrou depois aí, Isaías 66, versículo 9, que nós vamos ler agora. Isaías 66, versículo 9. Vou repetir esse versículo. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Então, é ele que faz todas as coisas. É ele que dá a vida, né? E aqui é tão interessante essa expressão dar à luz, né? Quem que dá a luz? Quem que dá a luz, né? Quem que é a luz? É Jesus, né? Mas aí no trabalho de parto, quando vem um bebê, a gente está dando à luz essa criança, né? E aí, aqui ele vai falar mais para frente sobre a questão de amamentar, de se reconfortar, né? Com a sua mãe. Então, esse capítulo é lindo, assim, esse resto. No versículo 11 diz, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, se deleitarão em sua fartura. E depois no 13, Isaías 66, 13. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Aí, aqui é uma profecia sobre a Jerusalém futura, que está falando do evangelho que vai ser espalhado para o mundo. Olha como é que ele fala. No versículo 18. Fala assim, e por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Então, isso aqui é uma profecia, né? Da glória do Senhor sendo espalhada pelo mundo e não ficando mais só com os judeus, né? Não só ali com aquele povo, ou seja, o evangelho e a glória do Senhor, a vontade do Senhor seria conhecida em todo mundo, que é o que acontece hoje, né? Aí depois, no versículo 19, a parte B fala assim, eles proclamarão a minha glória entre as nações. E por último, no versículo 22, Isaías 66, 22 fala, assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim. E aí ele vai falar sobre quem não segue a ele, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com essas pessoas. Então, aqui ele está falando de novos céus e nova terra. Ele está falando da Jerusalém espiritual, né? Então, a gente sempre vê, quando esse assunto mulher em trabalho de parto, sempre vem falando de sofrimento, de angústia, de provação, mas sempre tem o depois, né? O momento em que vai ter esperança, o momento em que vai ter reconstrução, o momento em que vai ter algo de bom. Então, esse termo mulher em trabalho de parto, ele sempre vem com esse sentido, né? De que a aprovação antecede a vitória, de que desafios vêm antes das bênçãos, né? Então, você vai passar por um momento, né? No caso do povo de Israel lá, dos judeus, eles vão passar os judeus, vocês vão ser levados para a Babilônia, vão ser cativos, a cidade vai ser destruída, mas, né, no futuro, algo de bom vai acontecer. Então, várias vezes, essa expressão, ela aparece com essa metáfora, com esse intuito, né, de mostrar que nosso sofrimento tem um propósito maior. E o sofrimento não é o fim. Então, todas as vezes que a gente vê essa expressão, a gente está vendo, sempre vê essa questão de sofrimento, de angústia, de provação, e que depois vai vir algo melhor, né? O Senhor mostrando que tem uma promessa, né? Que tem uma esperança. Deus, ele é mestre em trazer vida e restauração para as nossas vidas.
né? Então, ele, o tempo todo, ele quer trazer o quê? Esperança. O tempo todo é de promessa, é de vida, é de alegria, de conforto, né? Então, se você ler essa passagem aqui, nesse capítulo todo, ele vai falar desse consolo, vai falar de ser amamentado, de ser acalentado, né? Então, ou seja, ele está querendo trazer conforto para os judeus ali que estavam sofrendo. Então, nos momentos difíceis aí, agora da nossa vida, né, sem ser agora um trabalho de parto, nos momentos em que a gente está em angústia, ou sofrendo, ou com provação, a gente pode também pensar naqueles 5 tópicos que eu coloquei lá atrás. Eu preciso querer ajuda, né? Quando eu estou passando por um momento difícil, seja com meu filho, com meu marido, com saúde, eu preciso primeiro querer ajuda, né? Eu preciso querer, né? Não adianta as pessoas quererem para mim. Assim como não adianta eu querer falar para a pessoa para ela ter parto normal, eu querer muito ajudá-la se ela não quer, né? Precisa partir de dentro, né? Então, precisa dessa humildade de reconhecer que precisa de ajuda, né? Segunda parte, eu preciso de preparação, de conhecimento, ou sobre casamento, ou sobre a minha saúde, ou sobre filho adolescente, ou sobre qualquer assunto que seja que eu tenho, né, dificuldade, eu preciso do conhecimento, principalmente desse conhecimento aqui, né? Então, o conhecimento da palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente busca conhecimento de outras fontes, mas aqui a gente não recorre, né? Então, a gente precisa primeiro desse conhecimento aqui, para passar por qualquer que seja a tribulação e dificuldade que a gente está passando. Terceiro, pessoas com o mesmo propósito, né? Então, se eu estou com dificuldade no meu casamento e estou andando e conversando com pessoas que são separadas, que não temem ao Senhor, que tipo de conselho eu vou receber? Que tipo de ajuda eu vou receber? Então, eu preciso estar rodeada de pessoas que têm o mesmo propósito que eu, né? Assim como uma mulher que quer ter parto normal, ela precisa de ter médicos que têm o mesmo objetivo, ela precisa de ter pessoas que a aconselham com o mesmo objetivo. A gente também, né? Então, estar no meio da igreja é importante. Quarto ponto, paciência. Tudo é um processo tudo demora, né? Tudo tem um tempo. E a gente está sofrendo e às vezes a gente quer que se resolve logo. Mas como o trabalho de parto tem um tempo para acontecer, tem um processo acontecendo. E todo processo que a gente passa na vida tem um porquê, tem um motivo. E aí, então, eu preciso de paciência para saber passar, porque vai passar. As coisas boas passam e as ruins também, né? Então, eu preciso de paciência. E a quinta coisa é fé. Eu preciso de fé, de confiança em Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe de todas as coisas, que Ele não me abandonou, né? E mesmo que pareça que não vai dar certo, mas dá certo, porque é o Senhor que cuida, né? Então, de novo, a mesma frase, mas viver não é sobre milagres, é sobre a presença de Deus, né? Então, às vezes a gente quer milagre na nossa vida, mas o maior milagre é a presença de Deus na nossa vida, né? Então, não tem milagre maior do que Deus estar presente, né? Então, Isaías 66, 13 aí vai dizer assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei, né? E no versículo 18 vai dizer que eles verão e virão a minha glória, né? Então, ou seja, não tem nada mais grandioso do que ver a glória de Deus. Não tem nada mais grandioso do que ter a presença de Deus na nossa vida. Então, é isso que a gente deve buscar, né? Então, independente se é na dor ou na alegria, a presença de Deus é realmente o que mais importa, porque é Ele que faz diferença nas nossas vidas e é com Ele que vamos passar na eternidade, né? Então, realmente, é isso que importa. Para finalizar aqui, queria contar uma história. Eu contei essa história lá no INFEC. Quem está aqui participou do INFEC escutou. Quem não escutou vai escutar agora. Uma senhora estava com doença terminal nos últimos, né, momentos de vida dela, e ela chamou um irmão da igreja, o presbítero da congregação dela, e falou como que ela queria o cerimonial dela, os cânticos que ela queria que cantasse. Ela explicou as passagens que ela queria que lesse, explicou tudo que ela queria ali nos momentos finais da vida dela. E ela falou que queria ser enterrada com um garfo. Por isso que tem essa imagem desse garfo aí. Que ela falou que queria ser enterrada, estar no caixão segurando um garfo. E o presbítero, né, o pastor da igreja, falou assim, mas por que um garfo, né? Tipo assim, como assim, né? Que deve ser esquisito, né? E ela foi e falou, porque sempre na nossa congregação, quando tinha um almoço, as irmãs recolhiam o prato e falavam assim, segura o seu garfo. Por que elas falavam isso? Porque depois, o que acontecia? Vinha a sobremesa. Então, ou seja, o melhor ainda estava por vir. Então, ela sempre
né, guardou isso na cabeça dela, né? Tipo assim, que o garfo, segura o garfo, o quê? Que ainda vai vir sobremesa. Então, tipo assim, melhor ainda está por vir. E ela foi e falou, então, quando as pessoas virem eu segurando um garfo e perguntarem, né, por que ela está segurando esse garfo, você vai dizer, porque o melhor ainda está por vir, né? Então, independente do que a gente passe nessa terra, o melhor ainda está por vir, tá? Sempre está por vir. Então, independente da sua atual situação, independente se o seu marido serve ao Senhor, independente se o seu filho está te dando trabalho, independente se você está doente, independente se você tem dinheiro, independente da sua dor, o melhor ainda está por vir, né? Então, nunca esqueçam disso, por quê? Porque o melhor é o céu, é a glória, é estar com o Pai, né? Então, tudo isso aqui vai valer a pena, tudo que a gente passar vai valer a pena. Todo sacrifício que a gente fizer vai valer a pena. Todo investimento que eu fiz no reino vai valer a pena. Todas as horas de sono acordada, chorando, jejum, tudo vai valer a pena, porque o melhor ainda está por vir, né? Então, assim como no trabalho de parto, a mulher passa por muitas coisas, o melhor está por vir, porque é ter o filho no braço, é ter uma alma que o Senhor colocou para você, né, cuidar, né, e amar, enfim. Então, lembra disso, o melhor sempre está por vir. E aí eu queria fechar com esse salmo aqui, Salmo 30, versículo 5, que diz, porque a sua ira dura só por um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nem sempre é literalmente pela manhã, né? Às vezes a gente vai passar uma noite chorando, mais um dia, mais outra noite, mais outro dia, mais uma hora a alegria vem, né? Isso aqui é uma metáfora, isso aqui é um poema, né? Uma poesia, mas não é literal, mas a alegria vai vir. Seja nessa terra, seja no além, seja no futuro, quando estivermos na glória, a alegria vai vir, né? Então, quero que vocês saiam dessa noite aqui com esperança, né, de que a alegria vai vir, independente da dor que a gente passa nessa terra. Primeiro, porque vai passar, porque a nossa vida é circunstancial, né? Ora eu estou com dinheiro, ora eu estou sem dinheiro, ora eu estou com saúde, ora eu estou sem saúde, ora eu estou em paz, ora eu não estou, enfim, nossa vida é circunstancial, né? Nada é eterno, né? Não tem uma tristeza que dure tanto e a alegria também que dure tanto, tudo passa. Mas tudo vai passar, né? Então, a alegria vem pela manhã, né? Então, que a gente possa lembrar disso, né? De que o melhor ainda está por vir e que, independente do parto que você esteja vivendo aí na sua vida, esse parto vai terminar e vai nascer, porque o nosso Deus é um Deus de vida, né? E na sua vida, Ele quer uma vida abundante, né? Uma vida abundante nessa terra, mas uma melhor ainda no futuro. Então, que nosso Deus possa nos encher de fé, né, de alegria, de paciência, de perseverança, né, de entender o processo, que ele tem propósito para todas as coisas, para todas nós, e que essa metáfora aí da mulher em trabalho de parto nos ajude a enxergar, né, que é processo, que é fase, é tempo, mas que o melhor está por vir, né. Então, espero ter ajudado aí com essa reflexão, e que o nosso Deus nos ajude a nos lembrarmos, né, de que Ele é o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus todo-poderoso, que tem condições de fazer todas as coisas, e que não desanimemos com nada que nos aconteça nessa terra. Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, e a gente vai continuar o nosso bate-papo, tá bom?